Bom, vamos lá, vamos continuar então o nosso estudo, tá? Então, o imperativo expressa uma ordem, um pedido ou uma súplica. O subjuntivo indica uma incerteza e o indicativo indica a certeza. Na apostila de vocês, na página 97, nós temos aí o modo subjuntivo dos verbos regulares, primeira, segunda e terceira conjugação, tá? E aqui, a parte de embaixo, nós temos aqui a formação do imperativo afirmativo e negativo. Imperativo afirmativo é tirada do presente do indicativo e presente do subjuntivo. Presente do indicativo, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, sem os s's, e as demais pessoas do presente do subjuntivo. Já o imperativo negativo é todo tirado do presente do subjuntivo com a partícula não antes, tá? Com o advérbio de negação não. E uma particularidade do imperativo é que não tem a primeira pessoa. Nós já vimos isso em sala de aula. Depois nós passamos para a página 98, os verbos irregulares. Irregularidade no modo subjuntivo. Marquem, por favor. No modo subjuntivo, geralmente constituem alteração do radical. São raras as irregularidades nas terminações verbais. Então, os verbos irregulares no subjuntivo, a irregularidade acontece nos radicais, que nós vimos o que é um radical, é a parte mais importante do verbo, é a parte que nos dá a significação desse verbo. Na primeira conjugação, nós temos verbos em ear, atear, bloquear, cear, folhear, frear, lisonjear, passear, recear e semear. Aqui nós temos um exemplo, tá? Primeira conjugação em ear. Depois nós temos os verbos terminados em iar. Por favor, marquem. Mediar, ansiar, incendiar, odiar e remediar. Nós já vimos até exercício sobre isso, no módulo 5. Na página 100, nós temos aqui uma coisa muito importante. Nós já sabemos que existe a linguagem formal e a informal. Há coisas que na linguagem informal, que é a nossa linguagem do cotidiano, nossa linguagem do dia a dia, a gente acaba assimilando também para a linguagem formal. Por exemplo, o verbo variar. Nós podemos dizer vareia ou variam, tá? Ou vareiam. Então, essa é a linguagem popular, a linguagem coloquial, a linguagem dos falantes. Aí vareia. Antigamente não se aceitava, mas hoje a gente já está aceitando isso, tá bem? Na segunda conjugação, nós temos os verbos terminados, verbos em crer, ler, perder e valer. Olhem como ele muda. Presente do indicativo, eu creio, tu crês. Presente do subjuntivo, que eu creia, que tu creias, tá? Temos o verbo ler também no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, verbo perder. Então, todos esses verbos são interessantes vocês marcarem. Terceira conjugação, nós temos aqui os verbos, temos 3 irregularidades. A troca do e pelo i. Por exemplo, verbo conferir. Eu confiro, tu conferes. Que eu confira, que tu confiras. Tá? Outro verbo interessante, verbo agredir. Eu agrido. Tu agrides, ele agride. Nós agredimos. Olha o radical mudando bastante aí. Já no presente do subjuntivo não há essa mudança. No presente do indicativo do verbo cobrir. Eu cubro, tu cobres. Presente do subjuntivo, que eu cubra. Fica igual ao presente do indicativo primeira pessoa. Verbos dormir, polir e sortir. A troca do de pelo c cedilha, verbo medir, por exemplo. Eu meço, que eu meça. Todo presente do subjuntivo tem o mesmo radical, meça, M-S-C, cedilha. Irregularidade nos demais tempos do subjuntivo. Aí temos aí, verbo ter, presente do subjuntivo, que eu tenha. Pretérito imperfeito, se eu
tivesse, e futuro, quando eu tiver. Olhem como o radical do verbo ter muda totalmente no subjuntivo, tá? Depois nós vamos ao verbo estar. É substituído pelas formas esteja, olha lá, o radical EST vai mudar para ESTEJ ou ESTIV, no modo subjuntivo. Verbo, aqui nós temos exemplos na página 105 desse verbo estar, tá? Como a mudança total do radical. Futuro do subjuntivo, também dos verbos. Verbos dar. Já o verbo dar, a regularidade está na terminação dos verbos. Que eu dê, que tu dês, que ele dê. Né? Então, o radical é dê. Lá no pretérito imperfeito, olha lá, se eu desse, também muda. E no futuro do subjuntivo, quando eu der. Então, o radical do verbo dar, no subjuntivo, é sempre de. Já no indicativo, não tem esse problema. Verbo haver é um verbo também muito irregular, olha lá. O radical é HAV, mas ele assume as formas de HAJ, que eu haja, tá? Que tu hajas. Se eu houvesse, quando eu houver, então o radical muda nos 3 tempos do subjuntivo. Formação dos tempos compostos. O que é um tempo composto? Nós já vimos. Tempo composto é aquele em que nós temos verbos auxiliares, ser e ter, mais o particípio do verbo principal. Desculpa. Verbos auxiliares, ter e haver. Eu troquei, desculpa, tá? Ter e haver. Então, nós temos pretérito perfeito composto. Que eu tenha, que tu tenhas, que eu tenha estudado, que eu tenha possuído, que eu tenha tido, que eu tenha feito. Mais que perfeito, se eu tivesse feito. E o futuro do subjuntivo, quando eu tiver feito. Irregularidades do modo imperativo. Na primeira conjugação, modo imperativo, nós sabemos que não tem a primeira pessoa. Então, os verbos terminados em EAR, a gente insere a vogal I. Por exemplo, o verbo frear. Eu freio, tu freias. Então, vai ficar, cortamos os S's da segunda pessoa do singular, da segunda pessoa do plural, e fica freia, tu freia você. Freemos nós, freai vós, freiam vocês. Formação do imperativo do verbo ansiar, também é importante, do verbo estar. Olha lá. Segunda conjugação, tem o verbo crer, ler, valer e ter. Eu creio, tu creis. Crê tu, creia você. Creiamos nós, crede vós, creiam vocês. Então, sempre na mesma sequência, tá? Segundo as pessoas do singular e do plural, eu tiro do presente do indicativo sem os S's e as demais pessoas do presente do subjuntivo. E o imperativo negativo é todo do presente do subjuntivo precedido do advérbio não. Depois eu tenho a segunda conjugação, a terceira conjugação, na página 112. Trocar o E pelo I. Verbo inserir. Eu insiro, tu inseres. Corto o S, insere tu, insira você. E assim por diante, tá bom? Então eu sei que verbo é uma situação meio complicada para vocês. Mas eu peço muito que estudem, revejam as aulas, revejam aqui a apostila. Qualquer dúvida, eu estou, agora nós podemos nos comunicar também, podem me mandar alguma mensagem. E eu passei para vocês exercícios aqui do livro, tá bom? Está lá no plural. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, tá bem? Fiquem com Deus aí, cuidado. Abraço em todos a família, tá? Tchau, beijos, queridos, tchau.